Bom dia, estamos no dia 333 de leitura da Bíblia. Começaremos com Gálatas, capítulo 3, versículos de 21 a 29. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem negro, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 20. A nossa filiação em Cristo. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. A preocupação de Paulo pelos Gálatas. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provocação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me reconheceram como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar? Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque, de novo, estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Lamentações, capítulo 1. Jerusalém destruída. Como já solitária, a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Bete chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Gimel. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão.
Agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Dalet. Os caminhos de Sião estão de luto porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. Val. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Zaine. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada na sua queda. Het. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Teté. A sua impureza está nas suas saias, ela não pensava no que poderia acontecer. Por isso caiu de modo espantoso e não tem a quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. Iode. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ele viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de terem proibido que se entrassem na sua congregação. Caf. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Lamed. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com quem o Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. Men. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolado e sofrendo todo dia. Num. Ele, com sua mão, fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Samek. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou, como num lagar, a virgem filha de Judá. Ain. Por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados porque o inimigo prevaleceu. P. Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa impura. Tsadê. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Cofe. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Resh. Olha, Senhor, porque estou angustiada, a minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos, aqui dentro, a morte se propaga. Shin. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando a trouxeres, o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Tal. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Lamentações,
Capítulo 2. As tristezas de Sião provêm de Deus. Aleph, como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. Bet, o Senhor devorou todas as moradas de Jacó, e não teve piedade. No seu furor derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou os reinos dos seus príncipes. Gimel, no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo, consumiu Jacó como labareda de fogo que devora tudo ao seu redor. Dalet, entesou seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo que era formoso à vista, derramou seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. Re, o Senhor se tornou como inimigo devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Val, demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, entregou o seu esquecimento às festas e o sábado, e na sua indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Zaine, o Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor, como se fosse dia de festa. Het, o Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes juntas enfraqueceram. Tete, os seus portões caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei. Os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Iode, os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Cafe, com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Lamed, pergunta às suas mães, o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. Men, o que posso lhe dizer? A quem você se semelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para trazer-lhe consolo, ó virgem filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? Num. As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia, para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Samek, todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam, é esta cidade que se chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? P. Todos os seus inimigos abrem a boca contra você. Vaiam, rangem os dentes e dizem, nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos. Conseguimos, esse dia chegou. Ain. O Senhor fez o que tinha em vista. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. Sadê. O coração do povo clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Cofe. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Reche. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim.
Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Shin. Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os matastes no dia da tua ira, fizeste matança sem dó nem piedade. Tal. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Salmos 145. Hino de louvor. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as outras geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome, para todo sempre.